Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio para trazer um tema super interessante, principalmente para você que tem curiosidade ou se é prestador de serviço. E é claro que, antes de tudo, eu preciso destacar que o setor de serviços no Brasil representa hoje aproximadamente 55%. Essas são as estatísticas que são divulgadas pela Receita Federal e demais outros sites. E já que eu te dei logo de cara esses dados aqui, é claro que eu vou tratar com vocês sobre o ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, eu já destaco aqui o que eu falei anteriormente. Se você é prestador de serviço, conhece alguma empresa prestadora de serviços, ou mesmo se é curioso e precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse imposto que incide sobre serviços, eu já te convido a permanecer comigo aqui neste 37º episódio aqui do nosso podcast. Então, vem comigo! Antes de tudo, eu preciso te esclarecer que a sigla ISS representa nada mais, nada menos do que Imposto sobre Serviços. E como nós estamos aqui abordando este imposto, é claro que eu preciso destacar para vocês que ele é um tributo que é cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Logo, você já tem uma noção de que todos os municípios, incluindo o Distrito Federal, eles são competentes para instituir, realizar cobrança e legislar sobre este imposto, ok? Agora, o que isso significa, para que você possa compreender um pouquinho mais, é que todos os valores que são arrecadados a título de ISS, eles são destinados aos cofres públicos municipais, tá? E, muito importante, eu jamais tenho que falar para vocês, ou tenho que deixar de falar para vocês, que não podemos falar de ISS sem mencionar a Lei Complementar 116 de 2003 e a Lei 11.438 de 97. Isso mesmo que vocês ouviram. Agora, já que nós estamos aqui já falando de legislação do ISS, cumpre aqui o meu papel, que é justamente destacar que todos aqueles serviços que estão sujeitos à tributação do ISS, eles estão sim elencados à Lei Complementar 116 de 2003. Agora, muita atenção. Por quê? Porque muito embora a lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, ela destaque ali diversos tipos e espécies de serviços ali, sendo conhecida como taxativa, recentemente o nosso Supremo Tribunal Federal reconheceu que, ainda que a lista anexa seja taxativa, se houver outros serviços que não estão incluídos naquela lista anexa, são e deverão ser tributados pelo serviço, ou seja, pelo ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Agora, de pronto, já que você tem essa informação, vamos avançar porque o tema é extenso. Muita gente tem dúvida em relação a quem deve pagar o ISS. E eu te falo desde logo que são todas aquelas empresas prestadoras de serviços que se enquadram nas obrigações que a Lei Complementar 116 ela traz. E eu não posso deixar de mencionar para vocês que os profissionais autônomos, que são prestadores de serviços, também estão obrigados aí a recolher o ISS em relação a todos os serviços que prestam. Agora, muito importante, e
eu já destaco desde logo que essas empresas que são obrigadas logo aqui são as contribuintes do ISS, elas devem recolher o imposto. E essa obrigação tributária principal é justamente de efetuar o pagamento. Agora, existe também uma outra obrigação tributária, que é aquela obrigação da emissão da nota fiscal. Então, nós sempre temos que ter em mente que, para uma obrigação principal de pagar, sempre haverá uma obrigação acessória de realizar um cumprimento, como é o caso da emissão da nota fiscal, hoje em dia, eletrônica de serviço. Agora, outro fato que eu preciso destacar aqui para vocês é que as alíquotas do ISS, elas podem variar de município para município. Lembra sempre da competência, porque cada município é competente para legislar o tributo, ou seja, ele tem a faculdade para escolher como vai fazer ali a tributação que vai passar a ser cobrada dos contribuintes a título de alíquotas, por exemplo. Isso acontece muito em relação a questões de benefícios fiscais, tá? Então, lembre sempre, se você é advogado tributarista ou se você aí é prestador de serviços, nunca esqueça de consultar um advogado tributarista para que ele possa lhe identificar e indicar quais são os municípios que possuem aí uma redução de alíquota a título de benefício fiscal. Agora eu trago aqui uma informação que é de suma importância. Existem aí alíquotas mínimas e alíquota máxima para o ISS. Para a alíquota mínima, considere sempre 2%. Para a alíquota máxima, considere sempre 5%. Contudo, eu reforço que caberá a cada município do nosso Brasil, incluindo o Distrito Federal, a competência para fazer aí a sua legislação municipal. Então, já fica aí de olho na legislação do seu município. Agora, outra dica muito importante que eu trago aqui para vocês é em relação àqueles profissionais autônomos, como, por exemplo, os administradores, os advogados, arquitetos, dentistas, médicos, entre outras profissões, tá? Que atuam sem o vínculo, ou seja, eles prestam serviços diretamente ao consumidor final. Esses aí, eles também devem contribuir com o pagamento do ISS. Agora, observe sempre que haverá a figura conhecida entre o prestador de serviços e o tomador de serviços. Então, nesses casos desses profissionais autônomos, é utilizado como base de cálculo uma tabela específica para cada serviço. Contudo, preste atenção. A base de cálculo do imposto sempre será o valor do serviço que aquele profissional autônomo cobrará. Agora, para que eu possa avançar ainda mais com vocês, é claro que eu preciso falar como funciona a questão do ISS para o MEI. E se você tem dúvidas sobre isso, calma, porque nós vamos avançar e eu tenho certeza que você vai entender. Porque, além de saber que o que é ISS, e você já sabe, é o Imposto sobre o Serviço de Competência dos municípios e do Distrito Federal, existe também aí a questão ligada, e muita gente tem dúvida, é uma dúvida comum em relação à obrigatoriedade do pagamento do ISS pelos microempreendedores individuais. Então, nesse caso, gente, observe que o pagamento do ISS, ele já vai estar inserido na taxa que é paga mensalmente pela pessoa jurídica, ali do microempreendedor individual. Então, logo, não existe uma necessidade de pagar um valor específico de imposto sobre serviço. Eu recordo aqui a vocês uma informação que eu já mencionei em episódios anteriores, que é justamente sobre a faculdade do MEI
do microempreendedor individual de estar ali realizando a emissão da nota fiscal, por exemplo. Então, já fica aí a dica para rever alguns episódios anteriores aí. Agora, uma outra situação que também causa muita dúvida é em relação a alguns tipos de serviços que sofrem aí a incidência direta do ISS. Eu sei, e você também sabe, que naquela lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, existem inúmeros serviços ali que estão, sim, sujeitos à tributação do Imposto sobre Serviços. Só que aqui eu vou destacar alguns que sempre causam dúvidas, principalmente estão ligados à questão do MEI e à questão do profissional liberal. Eles são os serviços veterinários. Se você se dirige até um médico veterinário, por exemplo, aquele profissional autônomo, ele é obrigado, por lei, a emitir a nota fiscal de serviço para você. Logo, ele emitindo a nota fiscal de serviços, ele deverá recolher o percentual de 5%. Lembre-se sempre dos 5%. Por quê? A exceção entre as alíquotas até a alíquota mínima, que é 2%, é justamente uma consulta que você vai realizar através do seu município para saber qual é realmente aquela alíquota que aquele município vai estar cobrando em relação à questão do recolhimento do imposto sobre serviço. Agora, outro dado muito importante. Já falei, se você for um consumidor final que se dirige até um veterinário, por exemplo, ali pleiteando serviços veterinários para o seu pet. Mas se você for o profissional liberal, o veterinário, o que você deverá fazer para que ocorra essa emissão de nota fiscal, para que você possa realizar o cumprimento dessa obrigação tributária acessória? É muito simples. Ou você, de pronto, como pessoa física, realiza a emissão de nota fiscal avulsa perante a prefeitura do seu município. E isso, é claro, para que você possa emitir essa nota fiscal avulsa, você vai precisar aí pagar desde logo, fazer o recolhimento dos 5% sobre o valor do serviço que você vai estar cobrando ali. Agora, se porventura você já tem um cadastro perante a prefeitura do seu município, ficará muito mais fácil. Por quê? Basta que você acesse o portal de emissão de nota fiscal eletrônica de serviço do seu município, e muito provavelmente você ali já vai ter o acesso fácil na frente do seu computador, para que você possa realizar a emissão dessa nota fiscal, logo o cumprimento dessa obrigação tributária acessória. Eu trago aqui uma importante informação que também gera muita dúvida, que está relacionada à questão da variação entre as alíquotas. Se o profissional liberal ele pode fazer o pagamento do ISS fixo, tá? Ou como também ele pode fazer ali o pagamento do ISS de forma variável, dependendo sempre do serviço que ele estará ali realizando. Agora, essa informação que eu trago para vocês é muito importante. Por quê? Porque ela traz ali algo muito necessário que fique sempre alerta, principalmente todos os profissionais liberais. Por quê? Porque isso tudo vai depender da forma como você vai se cadastrar perante aquele ente municipal. Por quê? Porque eu volto a falar da importância do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Você precisa primeiro estar ali apto a realizar essas obrigações tributárias acessórias, e eu digo, com um simples cadastro você já consegue fazer o cumprimento dessas obrigações acessórias de forma muito rápida, célere. Agora,
É claro, existem aí situações e situações, né, que nós também precisamos realizar o destaque. Então, já fica aí a dica, qualquer dúvida, consulta aí o teu advogado tributarista, que ele, além de te orientar, muito provavelmente vai ter condições para realizar o seu cadastramento perante o ente municipal, para que você ali, ao invés de pagar por cada serviço que você recolha, que você cobre, você vai ter que emitir uma nota fiscal. E sobre cada nota fiscal avulsa, é claro que você vai ter que ali fazer o recolhimento de 5%, tá? Sobre aquele valor daquele serviço que você está cobrando. Ao final do mês, se você tem um número muito grande de serviços prestados, é claro que você vai ter uma sobrecarga tributária ali. Então, já fica a dica aí para que você procure seu advogado tributarista e verifique a questão do ISS fixo, tá? Em relação ao ISS variável, porque cada profissional tem a sua particularidade. Se não tem tantos serviços no mês, claro que sempre vai ficar aí uma vantagem muito grande em adotar aí a questão do ISS variável, mas cada caso é um caso. Então vamos prosseguir. Também falo para vocês sobre algo que gera muita dúvida sobre a incidência do ISS, que é sobre a questão do reparo, manutenção e limpeza. Todas as empresas que são prestadoras de serviços, desses serviços de reparo, manutenção ou limpeza, elas estão sim sujeitas à tributação do ISS. Então, muita atenção com isso. Uma outra situação que gera muita, mas muita dúvida, são aqueles serviços de informática, sobre quem nunca levou o seu computador para realizar uma formatação com um profissional. Pois é, sobre esse serviço também está incidindo ali o ISS, sim. Então, eu já destaco desde logo a forma de incidência que vai ali haver uma obrigação tributária principal, que é justamente de recolher e pagar esse imposto sobre serviço, chamado ISS. Uma outra situação que também gera muita dúvida é a questão dos planos de saúde. Plano de saúde, gente, também está sujeito à tributação do ISS, então muita atenção aí, tá? Organizações de eventos, shows, espetáculos, principalmente a questão de aluguéis de veículos e outros bens. Preste atenção a esses tópicos, porque também eles estão sujeitos à tributação do ISS. Superados todos esses serviços que também geram muitas dúvidas, é claro que a gente vai partir para a prática. Como é feito o cálculo do imposto sobre serviços? E para falar de como funciona a questão do cálculo sobre o imposto dos serviços, o ISS, o valor que é utilizado como base de cálculo do ISS, eu reafirmo aqui para vocês, será sempre o preço do serviço. Assim, para fazer o cálculo desse imposto, sempre vai ser necessário ter o valor do serviço, conhecer o valor do serviço desde logo e ainda conhecer a alíquota municipal a ser aplicada. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, existem municípios que eles legislam de uma forma atrativa para atrair empresas prestadoras de serviço. Logo, eles reduzem a alíquota do ISS para que esse benefício fiscal possa ser atrativo, tá? Ou seja, já fica aí a dica para que você consulte o seu advogado tributarista para que ele realize ali um planejamento tributário para você em relação à questão do ISS, tá? Que também eu reafirmo, não é só saber se vai ser tributado pelo ISS fixo ou se vai ser tributado pelo ISS variável. Lembre-se sempre
porque existem particularidades de município para município, tá? Então, aqui eu tomo como exemplo para vocês, muito simples. Pense aí comigo que uma empresa prestou um serviço no valor de R$5.000. Se a empresa está ali, ela prestou esse serviço a R$5.000, logo temos aí que verificar a questão da alíquota que é aplicada ali naquele município. Vamos supor que a alíquota que está sendo praticada e cobrada ali naquele município é de 4%. Observe que essa alíquota está entre a alíquota mínima de 2% e a alíquota máxima de 5%. Logo, existe sim um atrativo, ainda que de 1%, mas existe um atrativo ali naquele município. Logo, o imposto a ser pago é R$200. Imagine um número de 20 prestações de serviços nesse mesmo valor. E daí você já pensa logo em relação ao ISS fixo ou ISS variável, tá? Então já fica aí a dica mais uma vez sobre a importância desses dois institutos. Agora eu trago aqui uma informação importantíssima, que são sobre as modalidades e as formas de cobrança do ISS, tá? Por quê? Porque existem aí algumas particularidades, principalmente em relação ao autônomo e ao microempreendedor individual, e até mesmo as empresas que são optantes pelo regime do Simples e aquelas demais empresas. E quando eu falo demais empresas, é claro que eu estou falando sobre aquelas empresas que optam pelo lucro real e o lucro presumido, tá bom? Agora, já que eu falei sobre isso, vamos ao autônomo. O profissional autônomo que presta serviços esporadicamente ou habitualmente, ele só deve pagar o ISS quando realizar o serviço. Então, logo, nesse caso, o pagamento é muito simples. O autônomo emite a nota fiscal pela prefeitura e já recolhe no mesmo momento o valor que está sendo devido ali a título de imposto sobre serviço. Agora, eu faço aqui, é claro, a lembrança a você da importância do cadastramento, porque você pode, enquanto profissional autônomo, fazer uma adesão ao ISS fixo, por exemplo, tá bom? Agora, existem casos em que o autônomo, ele pode se beneficiar do ISS fixo? Sim, se essa prestação de serviços dele for de forma habitual. Todo dia ele está prestando ali um serviço, 2, 3, 4, 5 serviços, tá? Agora, se for esporadicamente, tá? É claro que ficará mais vantajoso a questão do ISS variável. Agora, vamos aí falar e comentar um pouquinho sobre o microempreendedor individual, tá bom? O microempreendedor individual, se você não sabe, é aquele profissional autônomo que possui um faturamento ali de 81 mil anual, tá? Agora, esse valor, ele já está sendo incluído. Quando a gente fala aí sobre esse valor de faturamento, é claro que a gente logo pensa em obrigação. E essa obrigação é uma obrigação. Existe a obrigação acessória, o MEI também cumpre a obrigação acessória e também cumpre a obrigação mensal, que é pagar uma determinada quantia, tá? E sobre essa quantia, eu já reafirmo aqui para vocês que já está incluído o recolhimento do ISS. Por que eu estou repetindo essa informação para vocês novamente? Porque isso gera muita dúvida. Tem muito microempreendedor individual, gente, que ainda que faça o pagamento mensal, ele, por falta de informação, por falta de orientação de um advogado tributarista, acaba que pagando de forma indevida, emitindo uma nota fiscal, por exemplo. Então, aí já cabe até um pedido de repetição de indébito, porque isso existe muito na prática, tá? Agora, eu trago aqui para vocês que
Se no caso você for MEI, já fica um alerta para não errar na hora de recolher essa obrigação tributária mensal, ok? Por quê? Porque você pode muito bem estar pagando de forma errônea. Agora, que nós já superamos esse evento, é claro que eu vou falar aqui das empresas optantes pelo regime do Simples Nacional. Entender o que é ISS, todos os seus desdobramentos sobre esse tema, é claro que interessa bastante todas aquelas empresas prestadoras de serviços que optam pelo Simples Nacional. E eu falo que não são poucas, viu? Pois elas recolhem ali o ISS naquela única guia, ou seja, aquela guia que nós chamamos de documento de arrecadação do Simples Nacional. Para que você possa entender como funciona essa questão de única alíquota, única guia, o Simples Nacional, gente, ele utiliza uma alíquota única. E nessa alíquota, ela é calculada com base na receita anual. Agora, muito importante, nos casos em que o imposto ele é retido na fonte, lembre-se sempre que o tomador do serviço ele vai ser o responsável pelo recolhimento do imposto. E se ocorrer, Ragélia, por exemplo, ele realizou ali o recolhimento do imposto, só que de forma errônea, aquela empresa também fez o recolhimento do imposto. Existe o quê? Existe uma duplicidade de pagamento. Cabe o quê? Repetição de débito. Agora, para isso, é claro, consulta o teu advogado tributarista. E para as demais empresas, Ragélia? As demais empresas, gente, que não estão ali, são optantes do Simples Nacional, ou elas são do lucro real, ou elas são do lucro presumido. Elas devem pagar o ISS de forma individual. Então, sobre cada serviço que é prestado. E isso, é claro, se for a opção para realizar o pagamento do ISS na forma variável, tá? Nesse caso que eu tô falando aqui para vocês, é muito importante que você observe e sente com seu advogado tributarista, porque esse tributo, toda vez que ele for retido na fonte, vai existir uma regra que vai determinar que aquele imposto ele deve ser pago pela prestadora de serviços e não pelo tomador. Muita atenção nessa questão. Por quê? Porque muitas vezes, pela simples falta de um acompanhamento jurídico profissional na área, ocorre que tanto o prestador de serviço quanto o tomador de serviço acabam fazendo recolhimento de ISS. Então, uma das pessoas, é claro, pagou de forma errada. Isso acontece? Acontece muito. Eu destaco também que cada município possui aí as suas regras sobre o pagamento do ISS, como eu falei para vocês. Então, observe sempre a competência ali do município, porque ele é o competente para legislar, cobrar e fazer a divulgação para os seus contribuintes ali daquele imposto. Agora, como é que funciona essa questão de emissão de nota fiscal? Tem muita gente também que tem essa dúvida, tá? Nota fiscal de serviço, gente, hoje em dia ela é eletrônica. Então, a chamada nota fiscal eletrônica de serviços, ela já é utilizada em todo o território nacional desde setembro de 2006. Olha isso. Então, é claro que representou uma grande revolução tecnológica. Eu diria até que foi um experimento para as notas fiscais eletrônicas convencionais de comércio, tá? Por quê? Porque isso era algo que necessitava. A tecnologia, quando chega de uma forma tão rápida e que, às vezes, eu digo às vezes, gente, porque os campos de nota fiscal, quem emite nota fiscal, conhece o que eu estou falando aqui, eles são
muitos. Então, são vários detalhes aí que devem ser observados no momento em que se emite uma nota fiscal, tá? Por quê? Para não se pagar imposto de forma indevida, né? Tributo de forma indevida, como, por exemplo, as contribuições do PIS e COFINS, tá? Então, quando a gente fala sobre nota fiscal eletrônica, é claro que eu faço aqui a lembrança a vocês que esse documento ele é emitido pelo site de cada prefeitura, de cada município, tá? Então, como é que funciona a questão do armazenamento? O armazenamento é eletrônico na conta fiscal de cada contribuinte. Eu já expliquei para vocês o que funciona como o que se dá essa conta fiscal. Você pode ter uma conta fiscal perante a Fazenda do Estado, como também pode ter uma conta fiscal perante a Receita Federal através do ECAC, uma conta corrente fiscal através do teu ente municipal, tá? Agora, durante todo o lançamento de todas as informações, no ato ali daquele preenchimento que você está realizando da nota fiscal eletrônica, o próprio emissor, ele já realiza automaticamente o cálculo do imposto. Isso facilita muito na hora de você pagar os valores corretos, tá? A título de ISS. Agora, lembra que eu pedia atenção e cautela no momento em que você está emitindo uma nota fiscal? É porque, gente, existe o chamado valor bruto e o valor líquido. Então, tem muita gente que, de forma equivocada, ao preencher uma nota fiscal, acaba aqui não observando essas questões e ou paga um valor indevido a menor, tá? Ou até paga um valor a maior. Então já fica aí a dica, cautela sempre, observação sempre em relação ao momento do preenchimento da nota fiscal. Eu destaco também que o arquivo eletrônico ele tem a mesma validade de uma nota fiscal impressa, tá? Agora, só é necessário, é claro, né, gente, possuir uma certificação digital. E essa certificação digital, ela vai representar ali a legalidade e a pessoalidade daquele emissor do documento. Então, já fica o registro sobre nota fiscal, emissão de nota fiscal eletrônica. E continuando a falar sobre ISS, é claro que eu vou trazer aqui outras informações muito importantes para vocês, que é sobre as isenções e as variações. A isenção do ISS, gente, ela pode ser regulamentada de forma individual por cada município. Eu já faço aqui a observação, por favor, conheçam a legislação do seu município para observar essas questões que são muito distintas e podem variar, sim, de município para município, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem as hipóteses de isenção e até mesmo uma redução de alíquotas, como eu já falei para vocês. É um atrativo, é um benefício fiscal que aquele município ali está visando ao fazer uma redução de alíquota, por exemplo, para atrair empresas prestadoras de serviços. Agora, a única coisa que não pode ser regulada por uma legislação municipal é sobre a exportação de serviços. Então, nessas situações, já fica aí a dica que, em caso de prestação de serviço fora do território nacional, tá? Ou, né, que podem até mesmo ser feitos no Brasil, mas trazem resultados apenas fora do país, ele não vai incidir o pagamento do ISS. Porque qual que é a ideia? Não se exporta imposto. Então, a exceção, existe, claro, exceções a esses casos que eu estou falando aqui, mas vale apenas para os serviços em que a fonte pagadora é de fora do território nacional. Então, neles existe aí o pagamento do ISS. Então, é uma exceção o que eu acabei de mencionar para vocês, de não se exportar imposto, tá?
Uma outra situação que eu trago e eu preciso mencionar para vocês é que existem alguns critérios, né, que precisam ali ser analisados de forma individual de cada empresa. Por quê? Porque vai haver também uma avaliação de questões como, por exemplo, o fato gerador, o enquadramento da empresa. Por quê, gente? Porque isso tudo é muito importante e vai contar muito com a expertise daquele advogado tributarista que vai estar ali te orientando. Por quê? Porque através dessa orientação é possível, sim, realizar um planejamento tributário para buscar uma melhor solução, principalmente quanto à contabilidade. Lembre-se sempre, existem não só apenas as obrigações principais de pagar, como também as obrigações acessórias, que é o dever de fazer algo. Então já fica aí a dica. Se você é prestador de serviço, tem obrigação de recolher o ISS, sempre, gente, consulte um advogado tributarista para realizar essas análises, consultas e viabilidades para uma possível redução de carga tributária para sua empresa, sim, tá? Agora, existe também uma dúvida que é muito recorrente com todos, gente. Eu tenho quase que certeza que já passou pela sua cabeça qual seria a necessidade, né, de conhecer um pouquinho mais sobre o ISS. Eu volto aqui à informação de que hoje o setor de serviços ele representa quase que 55%, isso contado no Brasil todo. Esses são dados, gente, da Receita Federal. Logo, prestadores de serviços aí, gente, é mais de 50%. Entre empresas e prestadores de serviços, sejam eles autônomos, né, ou ali com uma empresa unipessoal, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre a importância do ISS, é claro que eu estou trazendo aqui para vocês fatos, conhecimentos, para que você possa entender o que se trata essa tão falada reforma tributária e principalmente você do setor de serviços. Por quê? Porque é você, na verdade, que está ali na linha de frente quando a gente trata sobre CBS. Só que esse tema a gente vai deixar para um próximo episódio. Porque neste episódio, o que nós queremos trazer para vocês é justamente que você saiba o que é o ISS, qual a base de cálculo desse imposto, quais as formas de recolhimento, eu já falei, entre o fixo e o variável, e também a questão de isenção, as questões de retenção. Então, quando a gente fala sobre as isenções, que já foi falado aqui para vocês, acabei de mencionar aqui os casos de isenções, por exemplo, eu também tenho que ressaltar aqui que existe aí uma observação que deve ser analisada muito, principalmente para os profissionais autônomos, porque em relação à retenção. E eu falo isso para que não pague um imposto de forma indevida, tá? Porque a retenção ela é muito importante você ter isso em mente, porque é através da retenção que o profissional autônomo ele pode ali mensurar quem é o município competente para que possa cobrá-lo. Existem casos, e isso existe muito na prática, em que dois municípios passam ali a cobrar o mesmo contribuinte pelo mesmo fato gerador. Quando isso ocorre, já consulta o teu advogado tributarista, porque muito provavelmente você vai precisar realizar aí a consignação do pagamento do imposto para saber qual ente municipal vai ser ali o competente para te tributar. Agora, que nós já estamos falando sobre retenção, eu preciso te destacar que a retenção ela sempre vai acontecer quando o serviço é realizado em um local diferente daquele estabelecimento prestador. Então,
É claro que sempre, se existe uma regra, existe também uma exceção. No caso, ele é o devido no local da prestação, sendo recolhido pelo tomador, que é, na verdade, aquele contratante, tá? Essas exceções, gente, elas abrangem especialmente as atividades de construção, mas não apenas elas, tá? E eu trago aqui um exemplo muito importante para que você possa visualizar na prática como isso ocorre. Digamos que uma empresa que está em São Paulo, ela realiza um serviço de demolição, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. A retenção, ela vai se aplicar ali. Por quê? Porque a gente precisa sempre observar a exceção que traz o artigo 3º da Lei Complementar 116. Agora, muito importante, gente, isso causa dúvida muito. Tem muito contribuinte com dúvidas, principalmente no caso do prestador ser um optante pelo Simples Nacional, porque quando isso ocorre, apenas nesses casos previstos na lei, o recolhimento ele é feito pelo tomador e não pelo prestador, tá? E a alíquota aplicável, ela deve ser informada na nota fiscal de serviço, de acordo, é claro, com a faixa de enquadramento. Agora, importante, se houver um valor retido, não ocorre incidência de ISS no Simples Nacional, certo? Se ocorrer, está pagando de forma indevida. Caso esse percentual recolhido seja inferior ao devido, essa diferença sim, ela deve ser paga posteriormente pelo prestador, com uma guia própria do seu município. Então, já fica aí a dica ligada a essa questão de prestador quando é optante do Simples Nacional. Outra dica muito importante aqui é em relação à retenção do ISS, que ela sempre está prevista na legislação do município em que ele for prestado aquele serviço. Caso contrário, não deve ser recolhido imposto pelo tomador. Já fica aí a dica, tá bom? Volto a mencionar a questão do microempreendedor individual. Tem muito MEI que paga imposto de forma indevida, porque não desconhece essas informações. Então aqui eu reafirmo para vocês, o microempreendedor individual, ele não pode ter o imposto retido ou mesmo tributado de forma separada, tá? Sempre procure o auxílio de um advogado tributarista, porque se ocorre isso, você está pagando de forma indevida e cabe aí uma restituição do valor que você pagou, tá? Agora, para a gente poder encerrar esse nosso tema que é tão importante, tão necessário, já que estamos falando sobre pouco mais de 55%, esse setor que só aumenta no nosso Brasil. É claro que eu vou falar aqui para vocês. Esse tributo é muito presente na vida dos prestadores de serviços. Então, prestadores de serviços, fiquem atentos. Qualquer dúvida, é sempre bom consultar um advogado tributarista, principalmente quando se trata de Simples Nacional, quando se trata em relação a essas questões de retenção do ISS, a essas questões de recolhimento, se eu faço através do fixo, se eu faço através do variável, tudo aí vai depender do caso concreto. Então, já fica aí a minha dica final para vocês neste nosso 37º episódio. E é isso. Eu agradeço pela sua excelente companhia pela qual você me proporciona hoje e já te convido a interagir conosco nas nossas redes sociais que estão à tua disposição no link da descrição desse episódio, Facebook, Instagram, o nosso canal do Telegram, que diariamente nós estamos enviando notícias tributárias para que você fique antenado aí a tudo que acontece, todas as mudanças na nossa legislação e no entendimento do nosso judiciário com as questões tributárias.
eu me despeço aqui do nosso 37º episódio com a certeza de que sobre ISS você já não vai ter dúvidas. E se tiver dúvidas, interaja com a gente nas redes sociais. Vai ser um prazer falar com você. Então é isso. Eu me despeço de você, já te convidando para o próximo episódio, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É isso. Tchau!